Parece que as declarações de Pedro Passos Coelho ainda vão dar muito que falar, levando em consideração que Luís Montenegro fez uma intervenção pública a propósito das eleições internas do Partido Social Democrata e acabou por desafiar entre linhas Pedro Passos Coelho a concorrer, porque evidentemente sente a sua liderança ameaçada, desde logo porque, ao contrário do que o próprio disse, Pedro Passos Coelho é muito mais relevante no cenário político português do que Luís Montenegro alguma vez sonhará ser sequer, e portanto é meramente um gestor de cadência e um primeiro-ministro meramente circunstancial. Vamos ouvir as declarações de Luís Montenegro porque o próprio sente-se ameaçado e, diga-se de passagem, com razão. A primeira reunião do ano do Conselho Nacional do PSD tinha como primeiro ponto a análise da situação política e, politicamente, há uma voz social-democrata que se tem feito ouvir com críticas à atuação do governo. Nós podemos compreender que os nossos adversários, sejam eles partidos políticos, sejam eles alguns intervenientes na cena mediática, tentem desvalorizar ou diminuir o impacto, o alcance e até a profundidade daquilo que estamos a fazer. Será mais estranho, será mesmo um equívoco gigante que sejamos nós a ter dúvidas sobre isto. Pedro Passos Coelho é um nome nunca referido, mas foi principalmente para ele que o presidente do PSD falou quase meia hora. Como quem sente a liderança ameaçada, Luís Montenegro desafia o antigo primeiro-ministro a tomar rapidamente uma posição. É meu desejo que se possam realizar as eleições diretas no próximo mês de maio, se houver um caminho alternativo e diferente que seja apresentado e que seja objeto da apreciação do partido, dos seus órgãos e dos militantes. É como diz a jornalista desta peça, Pedro Passos Coelho nunca é mencionado, mas quando ele diz os intervenientes políticos no espaço mediático, nós todos sabemos de quem é que ele está a falar, desde logo pelo timing desta intervenção, não precisamos de comer gelados com a testa, nós todos sabemos, Luís Montenegro está evidentemente a desafiar Pedro Passos Coelho, até porque eu já disse anteriormente em outros vídeos, não haverá um PSD pós-Luís Montenegro se não for por Pedro Passos Coelho, porque caso contrário vão haver dois partidos em absoluta decadência e a degladiar-se um ao outro do ponto de vista mediático, mas em última instância, se o Chega por acaso ganha eleições, a única bandeira que vão ter em comum vai ser precisamente serem contra o Chega. E portanto, basicamente o que temos é um Luís Montenegro que sente a sua liderança tremida e com razão, diga-se de passagem. Pedro Passos Coelho já disse que não vai ser candidato brevemente e que em última instância acha improvável, numas declarações que me surpreenderam, acha improvável voltar a desempenhar funções do mesmo grau que desempenhou da última vez que esteve na atividade política, mas em última instância ainda é a figura, talvez a única, honestamente, em Portugal que ainda pode sonhar com uma maioria absoluta. É como eu vos digo, do ponto de vista do capital político que guarda para si. Não sei qual é o grau de capital político que Pedro Passos Coelho ainda tem ao dia de hoje, confesso que tenho alguma curiosidade em perceber isso, mas o que nós vimos, por exemplo, em eleições presidenciais ou em sondagens de eleições presidenciais, Pedro Passos Coelho mal foi referido e apareceu numa sondagem, estava em primeiro. E aliás, mesmo depois de ter dito que não seria candidato, ainda aparecia em segundo ou em terceiro. Portanto, é uma coisa absolutamente impressionante. E portanto, vamos ver aqui só a segunda parte e já faço mais uns comentários. Montenegro decidiu propor a antecipação das diretas no partido. Podiam acontecer só em setembro, mas serão em maio, mês em que faz 4 anos que está na liderança. Este discurso, em resposta às críticas de Passos, o ausente mais presente neste encontro interno, é feito 5 dias depois de, enquanto primeiro-ministro, ter dito que não ia alimentar um enredo por mais pitoresco que fosse. Agora, admite que o partido pode estar com uma dúvida existencial, mas garante que o país está no caminho do reformismo, como quer o antigo presidente do PSD. Nos compete sermos, mais uma vez, a referência da estabilidade, do reformismo. Não tenho nenhuma dúvida que o trabalho que vimos encetando é o caminho certo. Não somos infalíveis e, naturalmente, aceitamos com humildade todos os incentivos
que nos sejam lançados. As reformas na habitação, imigração e ao Código do Trabalho foram algumas das transformações em curso que elencou. Mas não, quer dizer, isso não são reformas. Os meus amigos acabaram com o registro de manifestação de interesse, com o regime de manifestação de interesse, que eu acho que foi uma boa medida, mas por si só não traz uma reforma clara ao sistema da imigração. Bem sei que o regime de manifestação de interesse foi um dos principais mecanismos que incentivou a imigração em massa. A promessa de pessoas que chegavam cá e que diziam que iriam procurar um local de trabalho, que iriam procurar um contrato de trabalho. E, portanto, bem sei que isso atraiu muita gente e que possibilitou a entrada de muitas pessoas que desde logo se legalizaram em massa com o vosso processo. Mas a questão é mesmo essa. Se os meus amigos acabam com o regime de manifestação de interesse e depois pegam nos processos pendentes e legalizam 90% deles, os meus amigos não fizeram uma reforma ao sistema da imigração. A única coisa que vocês eventualmente podem ter feito é, em última instância, ter, enfim, legalizado as pessoas que não tinham documentos, porque impediram algumas entradas, talvez as entradas tenham diminuído, e é verdade que as entradas provavelmente diminuíram em 2025, nós só não temos a certeza se foram entradas reais ou não os dados que apareceram recentemente publicamente, porque vocês legalizaram muitas pessoas que já cá estavam e, portanto, nós não sabemos quantas dessas pessoas é que passaram a estar legais ou entraram verdadeiramente, mas eu até admito que o regime de manifestação de interesse, e até estou a ir contra os dados para dizer isto, admito que o regime de manifestação de interesse possa, em última instância, ter diminuído as entradas, mas eu não ouço o Partido Social Democrata a falar de saídas. O Partido Social Democrata fala de saídas na mesma ascensão que fala a Iniciativa Liberal e agora, recentemente, até o Partido Socialista, que é os meus amigos são ilegais, têm que voltar ao seu país. Isso não é sequer matéria de discussão, não é matéria de discussão política. Isso é o mínimo essencial para um cumprimento de regras num Estado. Portanto, eu também cumpro regras e se eu não cumprir regras, eu parto do pressuposto de que vai haver uma consequência para o meu não cumprimento. Portanto, isso não é matéria de debate político e ideológico. Isso tem que ser matéria de facto para todas as pessoas na Assembleia da República. Bem sei que para o LIVRE e para o Bloco provavelmente não existem pessoas ilegais, são pessoas não documentadas e, portanto, pode vir toda a gente e depois fazemos as contas. Bem sei. Mas até o Partido Socialista já mudou de opinião. Agora, em última instância, mudou de opinião também, estou a ser ingênuo. Adaptou-se aos novos tempos. Agora, em última instância, eu acho que o que é importante do ponto de vista da imigração, que é uma reforma que Luís Montenegro diz ter feito que eu acho que não fez, a única coisa que fez, e bem, foi acabar com o regime de manifestação de interesse, tem que se começar a falar de um plano para as saídas. Um plano de saídas em massa. Isso sim é uma reforma clara, que entrava toda a gente, nem se falava em deportações e até os ilegais ficavam cá. Hoje em dia eu quero reverter esses fluxos migratórios. O Partido Social Democrata não se propõe a fazer isso, nunca se propôs, a gente bem sabe, e portanto a única esperança que há de que haja a reversão dos fluxos migratórios é verdadeiramente o Chega. Do ponto de vista do pacote laboral, eu não concordei propriamente com o Chega, acho que são precisas alterações do ponto de vista laboral, acho que é preciso que se possa contratar com mais facilidade e despedir com mais facilidade, acho que sim, desde logo porque muitos dos adolescentes raivosos do Bloco de Esquerda que hoje vão para as ruas queixar-se contra o pacote laboral são as mesmas pessoas que tomam essas decisões políticas enquanto maiores de idade, 2 anos depois vão para fora, para países onde a legislação laboral é mais flexível e, portanto, é como se diz, pimenta no cu dos outros é refresco, que é o que se costuma dizer em Portugal. E, portanto, não há uma única reforma que o Partido Social Democrata de Luís Montenegro tenha feito e, portanto, não se pode dizer que é um governo reformista por uma simples razão, não existe qualquer reforma que tenham feito. E eu gostava de saber porque é que o ministro, eu não sei se é da reforma do Estado, já não me recordo que nome é que lhe foi dado, mas o ministro acho que é a reforma do Estado, não sei, o senhor Gonçalo Matias, o senhor ministro Gonçalo Matias, eu gostava de saber o que é que ele andou a fazer. Quais é que foram as estruturas do Estado que ele já alterou, que diminuiu, que tenham um Estado diferentes, mais eficientes, o que quer que seja, porque honestamente não vemos nada. E portanto, Luís Montenegro com a liderança tremida pede a Pedro Passos Coelho que se quiser avançar, que avance, que aguardam nas eleições internas. Não sei se Pedro Passos Coelho vai responder, creio que não, também creio que não será candidato nesta altura, mas vejamos o que diz, se é que vai dizer alguma coisa. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as redes sociais do MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.